Olá, pessoal! Em sala de aula, a gente jogou uma peteca, e aí essa peteca, vou tentar desenhar essa peteca aqui, mas não precisaria ser uma peteca, poderia ser qualquer objeto que vocês pudessem jogar um para o outro. E aí esse objeto, que poderia ser uma peteca com outra coisa, ele faria este movimento aqui, parecido com uma parábola. E aí a minha questão, né, apresentada para vocês como proposta de atividade, era encontrar a função que determinasse a altura dessa peteca ao longo do tempo. Deixa eu apagar aqui e tentar fazer um desenho um pouquinho menos feio. Eu vou já colocar o plano cartesiano aqui, certo? Então, eixo X, eixo Y, eixo Y. A peteca ou qualquer outro objeto, ele partiria da origem, no tempo zero, certo? E também da altura zero. E ele, quando jogado, faz esse movimento aqui, até, novamente, atingir a altura zero, depois de um determinado tempo. Bom, alguns de vocês ficaram com dúvida, porque, professora, mas a gente jogou a partir da altura dos nossos ombros, por exemplo. Então, a gente tinha que descontar? Sim, aí vocês descontavam. Então, vamos imaginar que está aqui a pessoa, né, jogando. Então, ela está segurando com as mãos o objeto para jogar. E aí, essa altura aqui em que a bola está, a gente considera a altura zero, porque é exatamente a altura na origem do plano cartesiano. Então, você teria que descontar essa altura aqui, iria começar a contar a partir da onde a bola estava parada. Depois que você jogasse, então ela ia para uma outra pessoa que estivesse segurando a uma mesma altura inicial, e aqui também a gente considera como altura zero, como se aqui fosse o chão, certo? De uma mão para a outra, ok? Então, a gente vai considerar isso aqui, e a altura máxima que vocês mediram, se vocês mediram até o chão, é só vocês descontarem essa medida aqui, beleza? Bom, dito isso, vamos para a nossa questão. Como é que a gente encontra a função que vai determinar a altura desse objeto ao longo do tempo? Primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós estamos trabalhando com duas variáveis. Uma é a altura e a segunda variável é o tempo de percurso dessa bola. O que depende de quem? Bom, a altura vai depender do tempo. Então, em um determinado tempo ela vai estar numa altura, num outro tempo vai estar em outra altura e assim vai. Okay? O tempo ele não depende de nada nem de ninguém, ele é independente. Portanto, o tempo fica no eixo X e a altura fica no eixo Y. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam identificar bem. Feito isso, vocês teriam já duas informações já coletadas nesse experimento, que seria o tempo de percurso da bola. Vamos supor que vocês demoraram 2 segundos, por exemplo, para jogar a bola um para o outro, o objeto, né, um para o outro. Demoraram 2 segundos. Uma outra informação que vocês têm também aproximada é a altura máxima que esse objeto atingiu. Então, vamos imaginar que a altura máxima, que é aqui, né, nesse ponto de máximo, nesse vértice aqui da parábola, né, esse vértice da parábola, nesse caso, ele é o ponto de máximo, ok? Porque a bola vai subir, 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 até atingir uma altura máxima e depois vai começar a decair, decrescer, reduzir essa altura até chegar no chão ou nas mãos da outra pessoa que pegar, ok? Esse é o ponto de máximo. E uma coisa importante que já dá para saber aqui é que se a parábola tem esse formato, se a parábola tem um vértice como ponto de máximo, o A, o valorzinho de A na função, ele é negativo, ou seja, menor do que zero, tá bom? Bom, outra informação que a gente tem também é que se a parábola intercepta o eixo Y no zero, aqui na origem, então a gente também já sabe que o C na função ele é igual a zero. Vou fazer um corte aqui para vocês identificarem que é um zero.
Beleza. Vocês mediram a altura máxima, né, desse objeto, e vamos supor que a altura máxima foi, sei lá, 1,5 m. Estou chutando aqui, tá? 1,5 m. Vamos supor que foi 1,5 m. Essa altura máxima, gente, ela vai ser atingida necessariamente na metade do tempo. Aqui não está muito proporcional, o desenho não ajudou muito, coordenação motora também não, mas é a metade do tempo, em 1 segundo, tá? Então, aqui eu tenho uma metade e aqui eu tenho outra metade. Não está proporcional, mas são metades. Beleza. Então, em 0 segundos, a bolinha está parada, jogou, fez esse movimento, em 2 segundos ela parou na mão de outra pessoa ou no chão. Na metade do tempo, em 1 segundo, ela atingiu a altura máxima, que foi de aproximadamente 1,5 m. Então, como que a gente vai encontrar a função? Se é uma parábola, a gente já sabe que a função ela é y igual a x² mais bx mais c, né? Então, toda função que tem essa característica, ó, que tem um número multiplicado por x², necessariamente, obrigatoriamente, nós vamos ter uma parábola. Seja uma parábola voltada para cima, voltada para baixo, mas nós vamos ter uma parábola, ok? Bom, e dessa função, nós já sabemos que C é 0 e nós sabemos que A é negativo. O que nós podemos fazer para encontrar esse valor de A negativo e esse valor de B? Já que C a gente já tem, a gente já sabe que C é 0. Bom, existem várias formas de encontrar, certo? Nesse vídeo eu vou dizer uma delas, mas não significa que é a única. Existem muitas outras formas diferentes, e todas elas estão corretas, de encontrar esse valor de A e esse valor de B. Uma das formas, né, que eu vou usar nesse vídeo, é pegando um ponto conhecido aqui no meu plano cartesiano, onde eu montei o trajeto da bola com as informações que eu tinha coletado na hora do experimento. E nessa informação, eu vi que quando x é 1, y é 1,5. Então, quando a bola já está no ar a 1 segundo, ela atinge a altura de 1,5 m. Então, essa é a informação que eu tenho de acordo com o experimento, certo? Que na metade do tempo total, que foi 1 segundo nesse exemplo, a bola atingiu a altura máxima que eu medi, que foi 1,5 m. Então, eu tenho um par ordenado aqui conhecido. Quando x é 1, y é 1,5. Então, eu tenho essa informação, ó, x1 e y1,5. E aí, eu posso simplesmente substituir nessa equação aqui, que eu sei que representa a parábola. Vamos fazer isso? Quando o y é 1,5, eu vou ter a vezes x, mas quem é x? 1. 1², mais b vezes x. Quem é x? 1. Pronto. Vamos resolver isso aqui. Vai ficar 1,5 igual a 1² dá 1 vezes A dá A. Mais B vezes 1 dá B. Portanto, 1,5 é igual a A mais B. A gente poderia aqui ainda dizer que B é igual a 1,5 menos A, certo? Ou que A é igual a 1,5 menos B, também daria certo, beleza? Tem duas formas, poderia dizer isso, ou ainda você poderia dizer que A é igual a 1,5 menos B. Todas as duas formas estão corretas, essa daqui e essa daqui. Essas duas afirmações estão corretas, são duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Beleza, mas eu ainda não sei quem é B, nem sei quem é A. Mas eu já sei que B é 1,5 menos A. Então, se eu descubro quem é A, automaticamente eu já descubro quem é B. Porque B é só você pegar A e reduzir de 1,5, ok? E se eu descobrir A primeiro? Eu também consigo descobrir o B. E se eu descobrir B primeiro? Eu também consigo descobrir o A. Então, ou eu tenho que descobrir o A ou eu tenho que descobrir o B, automaticamente eu já vou ter o outro coeficiente numérico da minha função. Beleza? Bom, ok, já tenho uma informação, vou apagar esse desenho inicial aqui que eu fiz, certo?
para a gente continuar essa questão. Então, a primeira coisa que eu fiz para tentar encontrar a função foi usar um par ordenado que eu já conhecia no meu plano cartesiano. Tem outro par ordenado aqui, ó, esse aqui. Que par ordenado é esse? 2 e 0. Quando x é 2 segundos, y é 0 metros. Aqui a altura está em metros. Então, o que isso significa? Que quando a bola demora 2 segundos, significa que ela atingiu o chão ou o nível que ela estava inicialmente. Então, após 2 segundos, a altura dela é 0 metros. Então, aqui eu tenho um outro par ordenado, 2 e 0. Eu poderia usar esse par ordenado de novo na equação? Poderia. E aí, quando eu usasse esse novo par ordenado, eu teria uma nova equação, e aí eu poderia relacionar com essa primeira aqui, que eu achei, essas duas expressões, e eu já acharia por um sistema de equações A e B, certo? Isso é uma maneira de fazer. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer de uma outra forma. Mas eu expliquei aqui para vocês esse segundo modo de fazer. Mas eu vou fazer diferente. Na aula, vocês viram que x do vértice tem uma formulazinha para o x do vértice, que eu não vou demonstrar nesse vídeo, não é o meu objetivo. Mas o x do vértice, o que é o x do vértice? O vértice está aqui, né? Ó, é o ponto máximo. Esse ponto aqui, ele tem 2 valores, né? Porque é uma coordenada, é um par ordenado. Ele tem um valor em x, no eixo x, ele tem um valor no eixo y. O valor desse vértice, desse ponto aqui, desse par ordenado no x, a gente chama de x do vértice. Eu vou até colocar outra cor. Ó, esse 1 aqui, ele representa o x do vértice. E esse ponto aqui de máximo, que é o vértice, ele também tem um correspondente no eixo y. Esse valor no eixo y aqui, ele é o y do vértice, tá? Então, são os dois valores x do vértice e y do vértice que vai formar esse ponto aqui, ponto de máximo, que vai formar esse vértice da parábola aqui, tá? E a gente viu que o x do vértice é dado pela seguinte formulazinha: menos b dividido por 2 vezes a. Isso é a forma como se encontra, uma das formas, na verdade, de se encontrar o x do vértice, que é exatamente o x que divide a parábola em 2 partes iguais, ó, aqui e aqui. Bom, o x do vértice a gente já sabe que é 1, né? O valor dele é 1. Então, 1 é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Mas o b, a gente já sabe quem é o b, ó, a gente encontrou, tá aqui embaixo. b é 1,5 menos a. Então, a gente poderia fazer 1,5 menos a, substituindo, ó, no lugar do b, porque a gente já achou lá embaixo, dividido por 2 vezes a. Bom, então, como é que vai ficar essa abacaça? Vai ficar 1 igual a menos, entre parênteses, 1,5 menos a, dividido por 2 vezes a. Ou seja, vai ficar assim, ó, 1 igual menos vezes 1,5, né? Esse menos é como se fosse 1 menos 1 aqui. Menos 1 vezes 1,5 dá menos 1,5. Menos 1 vezes a dá mais a. Então, vai ficar menos 1,5 mais a. Esse menos aqui de fora do parênteses faz com que todos os valores que estão dentro do parênteses mude o sinal, dividido por 2 vezes a. Vai ficar assim, certo? Aí, agora, ó, é só fazer o que o meu aluno chama de cruz credo. Vocês não estão vendo, mas tem um 1 aqui embaixo desse 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, se eu colocar 1 aqui embaixo, não vai fazer diferença. Então, a gente vai fazer cruz credo, ó. Porque a gente tem uma igualdade. Então, 1 vezes 2a, 1 vezes 2a, igual a 1 vezes menos 1. Aliás, eu não vou nem fazer assim, porque isso é coisa de criança, né? Vocês sabem que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, não sabem? Espero que sim. Então, 1 vezes 2a, 2a.
1 vezes essa bagaça todinha aqui, essa bagaça todinha aqui. Menos 1,5 mais A. Pronto. Então, vai ficar 2A. Aqui tá mais A, então, eu vou diminuir A dos dois lados. Vai ficar 2A menos A igual a menos 1,5. 2A menos A dá 1A. 1A é igual a menos 1,5. Olha aí, achei o valor de A, ó. Olha que legal. Achei o valor de A. E A, ó, é negativo. De fato, A tem que ser negativo, porque a parábola tem ponto de máximo. Se o A fosse positivo, a parábola teria que ter ponto de mínimo. Ela seria assim, e não dessa forma que ela é. Então, tá correto, o A é negativo mesmo. E já que eu encontrei o A, automaticamente eu vou encontrar o B. Como é que eu vou encontrar o B? B vai ser igual a 1,5 menos A. Quem é A? Menos 1,5. Quanto é 1,5 menos menos 1,5? Vai dar 1,5 mais 1,5. Portanto, 1,5 mais 1,5 é B. B é igual a 1,5 mais 1,5, que dá 3. B igual a 3. Pronto. Então, achamos A igual a menos 1,5 e B igual a 3. Dessa forma, a gente achou a equação. A equação, a função, na verdade, é y igual a A. Quem é A? Menos 1,5 x ao quadrado mais B. Quem é B? 3x mais C. Quem é C? 0. Pronto. Essa é a equação. Tá bem bagunçado, mas eu vou apagar aqui as partes que não me interessam mais e vou deixar apenas a equação que eu acabei de encontrar, ok? Pronto. Achei o valor de A, achei o valor de B, achei o C eu já sabia que era 0, automaticamente eu tenho a equação, a função quadrática que representa esta parábola, que vai dar a altura do objeto em qualquer período de tempo em segundos que eu queira. Como assim? Vamos fazer, por exemplo, vou colocar aqui de verde. Então, vou fazer uns exemplos. Quero saber qual é a altura quando a bola atingir meio segundo. Ou seja, eu quero saber o F de 0,5. Como é que vai ficar isso? No lugar do x, eu vou substituir por 0,5 segundos. Aqui está a equação. Então, vai ficar menos 1,5 vezes x. Quem é x? 0,5 ao quadrado. Mais 3 vezes x. Quem é x mesmo? 0,5. F de meio segundo vai ser menos 1,5 vezes... Quanto é 0,5 vezes 0,5? Eu acho que vai dar 2,5 ou 0,25? Não, 0,25, né? 5 vezes 5, 25, então 0,25. Mais 3 vezes 0,5, dá? 0,5 mais 0,5, 1, mais 0,5, 1,5. Então, vai dar 1,5. F de meio segundo vai dar igual a... Quanto é 1,5 vezes 0,25? Isso aqui eu fiz na calculadora, agora, vocês não viram, mas eu fiz, deu 0,375. E aí vai ficar negativo. Mais 1,5. Quanto é que vai dar essa bagaça? F de meio segundo vai ser igual a 1,5 menos 0,375. Vai dar 1,125. O quê? Metros. O que isso significa? Que quando a bola atingir meio segundo, ó, quando estiver aqui, meio segundos, a altura que ela vai atingir vai ser de 1,125 metros. A gente poderia testar com 1 segundo. Será que 1 segundo vai dar 1,5 mesmo? Vamos testar? Vamos fazer o F de 1 segundo? Vai ser menos 1,5 vezes x ao quadrado. Quem é x? Agora é 1. 1 ao quadrado, mais 3 vezes, quem é x agora? 1. F de 1 segundo vai dar menos 1,5. 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 1,5, menos 1,5. Mais 3 vezes 1, 3.
F de 1 segundo vai dar 3 menos 1,5, 1,5. 1,5 o quê? Metros. Realmente, em 1 segundo, ó, a bola, a peteca, enfim, atingiu a altura máxima de 1,5 metro. Então, tá correto. E se a gente fizesse F de 2, como é que ficaria? F de 2 segundos vai ser menos 1,5 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2. Então, no lugar do x, eu só substituo pelo segundos que eu quero saber a altura. F de 2 segundos vai ser menos 1,5 vezes 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 3, 6. Quanto é que dá isso aqui, hein? Menos 1,5 vezes 4 dá 6. Olha, 6 negativo, né? Menos 6 mais 6 dá 0. Então, 0 metros. Realmente, em 2 segundos, a bolinha atingiria 0 metros. Ou seja, ela já estaria no chão ou na mão da pessoa que pegou. Se eu quisesse saber de 1,5, do mesmo jeito, no lugar do x, eu colocaria 1,5, faria a conta para saber a altura máxima. E assim vai, galera. Essa equação que a gente descobriu aqui, ó, ela vai fornecer a altura da bola em qualquer período de tempo que ela está no ar. Lógico, né? No intervalo de 0 segundos até 2 segundos, porque quando chega a 2 segundos, ela já atinge o chão novamente, ou a mão da pessoa, beleza? Então, só para recapitular, isso aqui é uma das formas de fazer, existem outras formas de fazer também. Como é que eu fiz? Eu peguei um par ordenado da parábola, substituí na equação, que eu já sabia o valor de C, que era 0, e depois peguei a fórmula do x do vértice. Qual é a outra forma de fazer? Pegar dois pares ordenados no gráfico, no caso seria o vértice e esse outro ponto aqui, onde ela atinge o chão, por exemplo. E aí você substituiria os dois pares ordenados na equação, ficaria com duas equações e faria um sistema de equações para encontrar o A e o B da função, já que o C você já sabe que é 0 neste caso. Por quê? Porque a parábola intercepta o eixo y exatamente no 0, tá bom? Então, esse é o poeminha que eu passei em sala de aula sobre funções das alturas de objetos ao longo do tempo de percurso do seu lançamento.